Há um tema que tem marcado a agenda, que obviamente que é o tema da imigração e da lei da nacionalidade. Se for eleita Presidente, vai fazer um esforço para que o tema volte a ser discutido no Parlamento e a lei possa ser alterada? Acho que é fundamental. Reparem, o nosso país não aguenta esta lei. Nós estamos a dizer que uma criança de 9 anos que nasceu em Portugal, não conhece outro país, mas cujos pais, por algum acaso, não são portugueses, não tem direito à nacionalidade portuguesa. Eu acho que isto nunca foi discutido assim. Mas a minha convicção profunda é que a maior parte da população em Portugal acha que essa criança é portuguesa. Ou seja, isto não tem nenhum sentido. Repare, Portugal é feito de pessoas de muitas origens, como sempre foi feito. Isso não é nenhuma novidade. Aliás, e uma sociedade integra com melhor quanto mais souber respeitar os direitos das pessoas e integrá-las verdadeiramente. Ou seja, se dizemos às pessoas que cá trabalham, que cá pagam os impostos, que cá estão a viver uma série de anos, que a sua vida é aqui, que quiseram fazer família aqui, que têm os seus filhos cá, que não fazem parte da nossa comunidade enquanto país, nós estamos a querer integração e coesão ou estamos a querer criar problemas? Porque essas pessoas querem ser, já são parte da solução do nosso país, um país que precisa de emprego, que precisa de gente, que precisa de trabalhadores dedicados, não é? Já fazem parte da solução do país. E nós tratamos como se fosse um problema, não pode ser. E a creche, que eu acho que é um problema que eu espero que as pessoas se apercebam, que é o facto de excluirmos da nossa comunidade pessoas que, na verdade, querem ser e são da comunidade, mas excluímos dos direitos que têm da nossa comunidade, estamos a abrir portas a que os abusos, o tráfico de seres humanos, a exploração laboral aumente. E isso está a acontecer. Reparem, a Polícia Judiciária, as Forças de Segurança têm feito um trabalho, acho eu, grande, de combate a estes grupos. E está sempre a aparecer novos. E porquê é que cada vez que a PJ consegue desmantelar uma rede de tráfico de seres humanos, de exploração de trabalho, aparece outra? Porque temos muitas pessoas que estão de tal maneira vulneráveis que nem sequer podem fazer valer direitos para se protegerem destas máfias, destes criminosos. Os criminosos não são os que vêm trabalhar para Portugal. Os criminosos são os que exploram essas pessoas. E acha que a nova lei laboral explora também isso? Vai beneficiar disso mesmo? A nova lei laboral é uma lei laboral para baixar os direitos de toda a gente. E é uma lei laboral para tornar o salário mínimo nacional o salário regra em Portugal de todas as pessoas, independentemente das suas qualificações, independentemente do seu percurso laboral. Porque, reparem, há duas normas que tem-se falar, há até normas inconstitucionais, como as questões do despedimento sem justa causa, etc. Mas para falar de duas que às vezes não são muito discutidas e que eu acho que são muito importantes. Uma é dizer que uma pessoa, pelo simples facto de nunca ter tido um contrato permanente, pode ser contratada a prazo. Quer dizer que pessoas que nunca tiveram um contrato permanente, gerações mais jovens, vão envelhecer sem nunca terem um contrato de trabalho permanente, sem nunca terem um contrato com que possam ir ao banco, por exemplo, ter um empréstimo para casa. Quer dizer, nunca têm uma vida estável. Mas diz outra coisa, que é uma empresa pode despedir trabalhadores com vínculo permanente e a seguir colocar aqueles postos de trabalho em outsourcing. Isso era uma regra que foi alterada com a agenda de trabalho digno e que era muito agora importante. Querem acabar com Porquê? ela. Porque se nós dizemos que qualquer posto de trabalho pode acabar para depois ser posto em outsourcing, nós estamos a dizer que não há nunca nenhum vínculo entre uma empresa e os trabalhadores. E isto é não só um ataque direto aos direitos dos trabalhadores, ou seja, uma pessoa que está a trabalhar numa área qualquer, de hoje para amanhã a empresa em que trabalha decide, olha, esta área passa a ser outsourcing, vou despedir-vos a todos, contrato uma empresa, depois até podem vir a trabalhar os mesmos, mas entram como se estivessem na base da carreira, provavelmente com o salário mínimo, como nós já sabemos, aliás, acompanhei processos desses muito violentos, mas por isso é que era tão importante impedi-los. Mas para além disso é também um problema da economia. Como é que Portugal pode ter uma economia qualificada se os trabalhadores não se podem dedicar ao seu trabalho? Porque sabem que a qualquer momento são despedidos. Porque não têm a mínima estabilidade. Nós estamos, e bem, a qualificar mais do que nunca as jovens gerações. E ainda bem. Mas a qualificação só por si não é nada. A seguir precisa da experiência do trabalho, da experiência laboral, de pôr o que se conheceu ao serviço da área em que se trabalha, de ter uma profissão, de crescer dessa profissão, de crescer numa equipa, de saber fazer as coisas bem.
Se as pessoas andam sempre a saltitar, como é que nós vamos ter uma economia qualificada? Isto é uma economia de biscates. E eu sou contra a economia de biscates. Eu acho que em Portugal nós podemos e devemos ter uma economia qualificada. Já disse que considera que há normas inconstitucionais nesta lei laboral. Independentemente dessas inconstitucionalidades poderem ser resolvidas, como Presidente da República entende que se deveria enviar a lei novamente para o Parlamento? Repare, tanto quanto tenho ouvido de vários constitucionalistas, resolver as inconstitucionalidades dessas normas é simplesmente tirá-las. Ou seja, não há nenhuma forma de alguém conseguir tornar constitucional o que é tão flagrantemente constitucional, e é por isso que eu acho que em boa por exemplo, medida, a parte do despedimento em boa medida injustificado este pacote laboral está condenado, não irá para a frente. Mas continua a haver normas que, não sendo inconstitucionais, são muito lesivas e representam mesmo cortes de salário diretos a toda a gente. Uma delas é o banco de horas individual. Pessoas que hoje dependem de horas extraordinárias para chegar até ao fim do mês vão fazer as horas na mesma e elas deixam de ser pagas como horas extraordinárias, quer dizer que no fim do mês vão ter menos salário. Portanto, enfim, eu acho que uma Presidente da República que defende o país não é uma abstração. O país é quem trabalha, quem o constrói, quem cá vive, não é uma abstração. Portanto, defender o país tem que ser defender as pessoas. Tem que vetar. Tem que vetar normas que põem em causa as condições mais básicas da dignidade de quem trabalha em Portugal. Pegar nessa ideia de que o país não é uma entidade abstrata, eu gostava de voltar atrás ao tema da imigração. O que é que para si significa estar integrado em Portugal? Um estrangeiro integrar-se. O que é que isso significa exatamente? Repare, em primeiro lugar, eu não gosto muito da ideia de colocar o ónus apenas de um lado. Eu estive há uns anos com imigrantes que trabalham na agricultura no Alentejo. E um dos problemas que me colocaram foi o seguinte: as aulas de português que nos oferecem, a que nós podemos ter acesso, são aulas de português sempre em horário laboral, na altura das colheitas, que é na altura que nós trabalhamos mais horas por dia. E nós gostávamos de ter aulas de português fora da altura das colheitas, porque quando se trabalha tantas horas num trabalho tão intenso, como toda a gente sabe, a cabeça já não aguenta com o corpo exausto, não é? Portanto, gostávamos de poder fazê-lo noutra altura, em horários em que nós estivéssemos a trabalhar. Aquelas pessoas querem aprender português e não se lhes dá a oportunidade de aprender português. Tem que haver um esforço também por parte da nossa comunidade para os acolher. Claro, ou seja, o esforço. Se nós precisamos das pessoas e precisamos para estarem cá a trabalhar, reparem que elas não vieram porque decidiram de repente que em Portugal era um país de sol. Isso eventualmente acontece, aliás, com regimes de privilegiados a quem damos benefícios fiscais. Lembro, por exemplo, o regime de residentes não habituais, de que usufruem pessoas que vêm franceses, as pessoas do norte da Europa, que vêm para Portugal para pagar menos impostos e gozar do sol. Esses escolheram vir para Portugal assim. Os outros são imigrantes também. Os outros imigrantes que vieram para trabalhar foram chamados pela nossa economia. Não vieram para usufruir do clima. Foram chamados pela nossa economia porque nós precisamos que cá estejam. E nós agora temos que os tratar, temos que encontrar forma de tratar toda a gente com dignidade. Mas com esse esforço, de parte a parte, evidentemente, e com o esforço de parte do Estado português e da nossa comunidade em acolher essas pessoas. O que é estar integrado? É também partilhar algum valor, algum aspecto identitário? Os nossos valores são a nossa Constituição da República Portuguesa, que é clara sobre as matérias da igualdade, que é clara sobre as matérias da tolerância religiosa e do respeito. Esses são os nossos valores. Mas há outros aspectos que nos definem como povo. Como, por exemplo? A cultura, a língua. Sim, repare, mas eu acho bem que a comunidade portuguesa em Bruxelas, que eu vivo por acaso perto de uma zona de comunidade portuguesa, continue a ter na emenda semanal rojões à moda do Minho ou carne de porco alentejana. Espero que nenhuma pessoa de Bruxelas lhes vá dizer não, vocês têm que gostar é de mexilhões com batatas fritas para serem belgas, por favor. Aliás, acho que vejo-os a beber vinho tinto do Douro, não me passa pela cabeça que sejam obrigados a gostar de cerveja. Provavelmente também gostam, mas quer dizer, o que é isso dos valores? A integração nós próprios, quanto a nossa culinária não é fruto do que nós viajamos pelo mundo, tanto do nosso desporto, do que nós gostamos de fazer, não gostamos, do que nos entusiasma, quer dizer, não é fruto do que do nosso contacto com o mundo. Mas há aspectos que nos identificam enquanto portugueses e a minha questão é, sabendo nós que por toda a Europa tem havido o crescimento da xenofobia, o crescimento do populismo, tem muito a ver com a ideia de que esses valores, essas identidades estão sob ameaça. O problema é que ninguém explica muito bem quais são esses valores e essas identidades, não é? Em que sentido é que a enorme comunidade portuguesa no Luxemburgo põe em causa a identidade do Luxemburgo?
E exatamente o que é que define? Uma comunidade continua a falar português, em boa parte. Que é cerca de 30% da população, ou um terço. Sim, quer dizer, é uma boa forma de criar. Mas se calhar entre Quando se portugueses e repete- luxemburgueses há aspectos, uma cultura que em alguns aspectos é parecida, e isto é o que dizem os adversários da imigração, obviamente. Sim, às vezes é só racismo, não é? Às vezes só dizem isso por racismo, convenhamos. Claro que repara, Portugal ainda por cima é um país que pela sua história colonial esteve um pouco por todo o mundo. Ou seja, com uma história de ocupação violenta, com desfechos depois diferentes. Mas quer dizer, desde a América, a África, a Ásia, quer dizer, Portugal é realmente um país com um enorme contacto com todos os continentes e todas as culturas. E, aliás, enfim, nós temos que saber viver com tudo o que somos. E a nossa cultura é também, por muito que os nacionalistas não gostem, produto de tudo isso. E nós somos produto de tudo isso. E eu diria que os nacionalistas que andam por aí, se fizessem testes ao seu ADN, eram capazes de apanhar um belo susto. Vamos à justiça. Parece-me que há uma crítica constante atualmente à corrupção e conluios, que vem, acima de tudo, da direita. Entende que deve haver uma pacificação e consagração dos próprios poderes, ou vê alguma necessidade de fazer reformas estruturais? Não, eu acho que é preciso fazer reformas estruturais para proteger o país. O problema é o que é que quer dizer reformas estruturais. Eu explico. Portugal é um país, às vezes é bom ter os dados, Portugal é um país que tem penas relativamente mais altas do que noutros países para corrupção, mas não consegue ter condenações. Por exemplo, nós temos penas de mais de 5 anos para corrupção, mas temos condenações que vão na ordem de 10, 15%. A Alemanha tem penas de 2 anos, mas tem taxas de condenação que vão aos 40%. Não é por acaso que no negócio dos submarinos, aqui há bastantes anos, na Alemanha houve condenações por corrupção. E aqui não. E cá ninguém foi condenado no negócio que metia Portugal e a Alemanha. E, portanto, nós não podemos dizer que está tudo bem. É claro que não está tudo bem. E, portanto, o problema é que não se tem falado, acho eu, da corrupção e das causas, da forma como a corrupção se esconde, julgo eu, da forma certa. Tem-se falado de uma forma que cria uma suspeição absoluta sobre toda a gente, e essa suspeição absoluta sobre toda a gente é ótima para proteger quem verdadeiramente vive do crime económico e da corrupção e nunca é descoberto. E eu acho que Portugal tem um mecanismo que é próprio português muito complicado e tem outro que partilha com o resto do mundo. Tem um mecanismo que há muitos outros sítios que têm, mas Portugal, confesso, podia combater melhor, que são os offshores, porque o dinheiro da corrupção não é depositado ali no balcão do banco da nossa rua, não é? Portanto, vai para as Ilhas Caimão ou outros que tais, e portanto, ou se vai atrás dos offshores, ou é muito difícil. É preciso seguir o rastro do dinheiro. E depois há esquemas de branqueamento de capitais. Claro, e portanto nós precisamos de mecanismos legais para seguir o rastro do dinheiro para condenar a corrupção e, claro, meios também à justiça para fazer essa perseguição do dinheiro. A nossa justiça tem muito poucos meios, até do ponto de vista tecnológico, começa a ter mais, mas ainda tem poucos. Também por isso, por exemplo, abusa de um sistema que não devia abusar, que é terrível do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias, que é as escutas, em vez de, que é uma forma de, enfim... tentar ultrapassar a sua falta de beijo. Mas queria falar do segundo mecanismo que há em Portugal, que é próprio de Portugal e que já foi condenado por várias instâncias, que são os vistos gold. Portugal continua a ter vistos gold. Há uma jornalista de origem russa que me dizia bem, Portugal com os vistos gold parece querer importar a corrupção dos outros países, porque o que os vistos gold fazem é verdadeiramente permitir que pessoas de outros sítios venham a Portugal e pelo dinheiro ganham acesso à residência e depois, passado pouco tempo, até podem ter nacionalidade. E nós não perguntamos de onde é que vem o dinheiro. E a verdade é que essas pessoas têm muito dinheiro e muitas vezes vêm ligadas a oligarquias de regimes extraordinariamente corruptos. O russo é apenas um dos exemplos e o investimento russo aumentou 49% desde que a Rússia invadiu a Ucrânia aqui em Portugal. Portanto, nós temos os vistos gold foram repostos mesmo para a Rússia há um ano, não é? Tinha suspendido, agora foram repostos. Portanto, nós temos neste momento em Portugal um mecanismo de entrada de corrupção, de entrada de sistemas de corrupção. E isto tem de ser absolutamente combatido. Sobre isto a extrema-direita não diz nada, reparem, isto nunca está na agenda. E aqui é que está o coração, julgo eu, do nosso problema e da nossa enorme vulnerabilidade. Mas acha que as condenações não acontecem por falta de meios e rapidez da própria justiça, ou acha que não acontecem porque não interessa a determinados elementos?
Eu acho que o facto de nós termos uma legislação que permite coisas como os vistos gold, ou que não permite olhar para o rastro de dinheiro quando é tão permissiva com os offshores, não faz a vida da justiça fácil. Mas a maioria dos processos de corrupção que aparecem, em muitos casos, são relacionados com autarquias, por exemplo. Sim. Não acha que há aí problemas também que têm a ver com o próprio país e não necessariamente com quem vem de fora? Mas eu acho que Portugal é o país onde a população diz mais alegremente mal do seu próprio país, mas isso também é um sentido crítico que é bom ter. Mas também precisamos ter alguma calma. Eu acho que, por exemplo, nas autarquias há sistemas que preveniam corrupção muito facilmente e que nunca foram usados, como a apropriação pública das mais-valias. Ou seja, quando uma decisão administrativa muda o valor de um terreno e há uma enorme mais-valia, essa mais-valia devia ser pública e não para os donos do terreno, porque quando nós estamos a falar de corrupção nas autarquias, estamos quase sempre a falar de imobiliário. E, portanto, ele tem muitos anos para mudar a legislação nesse sentido, para que não valesse, ou seja, para que ninguém ganhasse com uma mudança administrativa de um PDM. Se nós conseguíssemos isso, já estávamos a fazer, ou como obra pública, etc., nós já estávamos a fazer aqui um grande serviço para prevenir a corrupção. E isso é muito mais útil do que passar uma suspeição por parte a todos os autarcas. De repente, nós precisamos que as pessoas queiram ser autarcas. Ou seja, nós precisamos que as comunidades se organizem e tenham gente que se candidate. Acha que a justiça também às vezes vai longe demais? Por exemplo, há um caso conhecido, que é o caso do Presidente da Câmara de Gaia. Eu não vou pedir que comente este caso concreto, mas no caso dele, ele foi acusado de peculado por ter usado um carro da Câmara, foi uma coisa assim. Acha que estamos aí também longe demais em algumas dessas investigações? Eu não quero comentar casos concretos e acho, em todo o caso, que toda a gente que tem cargos públicos deve ter bastante cuidado na forma como usa o que é de todos isso, mas pronto. Mas também sei que às vezes há questões mais caricaturais. Preocupa mais, no entanto, aqueles momentos em que há a tentação dos megaprocessos que ficam tão complexos e nunca mais chega ao fim a investigação, que depois, em vez de se ter ido processo a processo, conseguido algumas condenações, a coisa arrasta-se décadas, os crimes começam a prescrever e porque se quis fazer tudo junto, acaba por não se chegar a lado nenhum. Eu às vezes acho que há esse Acha que é o que risco. acontece com a Operação Marquês, por exemplo? Espero que não seja, mas Ou o caso Beja. ou seja, eu pergunto-me porque é que se juntou tudo num processo quando vejo noutros países a justiça a ser mais célere e a ter mais resultados, às vezes em processos mais pequenos e depois há vários processos. Mas quando se quer tudo de uma vez... E acha que casos como este recente que foi noticiado pelo Diário de Notícias, em que demos conta que houve escutas que não foram comunicadas a seu tempo, envolvendo Isso acho António muito Costa. grave. Mas o que é que falta fazer aqui? Falta haver alguém que guarde os guardiões ou uma forma de autorregulação que funcione Houve melhor? já quem propusesse uma espécie de fiscalização do Ministério Público por parte do poder político. Eu não concordo. Até porque as experiências de outros países nos dizem pôr em que causa isso a não... independência da justiça. Sim, ou seja, e experiências de outros países dizem-nos que isso não traz, na verdade, ganhos para o bom funcionamento do Estado de Direito Democrático. Interpreta que é assim que André Ventura pensa, correto? Porque ele falou várias vezes de que se fosse necessário era preciso ser quase o xerife, de ir buscá-los e ser o xerife da própria justiça. O xerife da República, como disse Santo Marcos Mendes. Isso, como sabem, é um ataque ao Estado de Direito Democrático, que aliás se vê em países como a Hungria. É a estratégia de Viktor Orbán. É de quem não gosta da democracia e quem gosta muito de corrupção, porque não há nada melhor do que mandar na justiça para se fazer o que se quer e nunca se ser responsabilizado, não é? É por isso que então, o autoritarismo e a corrupção estão sempre de mãos dadas, sempre. Aliás, o autoritarismo aparece sempre a fazer de conta que quer combater a corrupção para, apenas e só, poder fazer o que quiser e alimentar a sua própria oligarquia. Isso é da história. É da história e é do presente. Nos países da Europa é que vemos o autoritarismo a crescer e não só. Então, portanto, como é que se pode fiscalizar melhor a atuação da justiça? Sem pôr em causa a sua independência? Sim, eu ouvi a ex-bastonária da Ordem dos Advogados recentemente a sugerir que eventualmente seria preciso alguma maior autonomia do Conselho Superior do Ministério Público face à carreira do próprio Ministério Público, para que houvesse mais... Eu acho que a uma Presidente da República cabe ouvir as soluções, cabe ser exigente na palavra com as magistraturas. A Presidente da República pode chamar o Procurador-Geral da República quando entende que lhe deve pedir explicações, e esse poder deve ser utilizado, não para interferir, mas para manter um grau de responsabilização da magistratura com o funcionamento do Estado de Direito Democrático é muito importante. O Estado de Direito Democrático precisa que todos os poderes funcionem bem. Falamos muitas vezes das questões do poder político, e bem, mas é preciso
perceber que a justiça é também um poder e tem que estar à altura da E democracia. acha que o Presidente, enquanto garante a Constituição, tem que também garantir que todos os órgãos de soberania funcionam bem, Sim. de certa Ainda forma. ainda que não me ouvirão nunca pedir mais poderes para o Presidente da República nessa matéria. Aliás, eu até acho bizarro que haja candidatos à Presidência da República que venham querer discutir os seus próprios poderes, porque, como sabem, isso é algo que um Presidente da República nem pode fazer.